cancelar, eu não quero cancelar, eu quero pagar. Olá, chiquillos, como estão? Eu sou Jordana Borges e esse aqui é o Dicas da Maestra. Hoje eu vou te contar sobre 4 palavras que eu aprendi morando no Chile. Porque, o que acontece? A gente aprende as palavras na prática mesmo. Se eu chegar aqui agora e te dizer que isso aqui é uma botella, provavelmente tu nunca mais vai lembrar na tua vida. Essas palavras que a gente aprende assim, sem contexto nenhum, a gente esquece. Agora, palavras que têm um forte carga emocional, a gente não esquece. Então são 4 palavras que foram muito fortes pra mim e por isso eu nunca esqueço delas. Eu sempre uso. A primeira delas já foi na chegada a Santiago. Em 2016 eu fui estudar no Chile e eu fui morar em Chillán, que é uma cidade do interior, uma cidade mais ao sul de Santiago. Então, o que acontece? Eu precisava chegar no aeroporto e pegar um ônibus para Chillán, que eram mais ou menos 500 quilômetros. E eu precisava saber onde que ficava o ponto de ônibus, a rodoviária, né? Para eu poder ir para Chillán. Então, chegando lá, eu não queria passar vergonha, não queria pagar mico, porque eu já estudava espanhol há muito tempo. Então, eu tava assim, me achando, né? E aí, meu mundo caiu. E a primeira coisa que aconteceu foi, eu precisei perguntar onde que eu podia comprar as passagens. E a moça que foi me explicar, ela falava, siga a la derecha, ¿cachai? Depois a la izquierda, ¿cachai? E ¿cachai? ¿cachai? E eu fiquei tão focada nesse ¿cachai? Que eu não fazia ideia o que é ¿cachai? E eu não prestei atenção em nada do que ela me explicou. Eu só prestei atenção no ¿cachai? Então, o meu cérebro entendeu que ¿cachai? Poderia ser o nome da loja que eu precisava comprar passagem. Então eu andei o aeroporto inteiro procurando Cachai, Cachai. Tipo o Relâmpago McQueen. Cachau! Não, Cachai não era nome de loja. Eu procurei o aeroporto inteiro e não encontrei. Tive que perguntar de novo. E aí eu entendi que Cachai era um entiendes? É tipo testando a comunicação. Fala, segue à direita, tá? Depois, à esquerda, tá? É tipo, vendo se tu tá entendendo. E eu não estava entendendo. Então, cachai no Chile é entender. As pessoas te perguntam cachai para ver se tu está entendendo o que elas estão falando. Segunda situação, eu nunca conseguia andar de táxi no Chile. Na verdade, não era um táxi, era um coletivo, que é como se fosse um táxi, mas ele para em pontos específicos, como se fosse um ônibus. Então ele era mais barato. E eu nunca conseguia andar com ele. Por quê? Porque toda vez que eu entrava no carro, o motorista virava pra mim e falava, você cancela? Você cancela? Eu pensava, cara, então por que tu parou o carro? Se é pra cancelar, se eu não posso andar, por que tu vai parar? E aí quando ele falava, você cancela? Eu descia do carro brava e ia caminhando até o ônibus. E aí chegava super atrasada sempre. Até que um dia eu entrei no carro com a minha amiga, que era chilena. E ela veio com as moedinhas assim na mão já. Entrou no carro e falou, você cancela? Cancelar é pagar. Então depois, quando eu chegava nas lojas, eu começava a entender. Teve uma vez que eu tentei comprar uma roupa numa loja que eu adorava, que se chamava Corona. E quando eu chegava no caixa para pagar as roupas, a mulher falava, você cancela? Eu ficava, putz, por que, cara? Por que tem que cancelar? Não entendi, não fazia sentido. E como eu ficava com vergonha, eu simplesmente saía dos lugares. Então, cancelar no Chile é pagar. Se o garçom chega na mesa e fala, se cancela, ele quer que tu pague, ok? Não é para cancelar, é para pagar. A outra palavra que me causou estranheza foi a palavra fome. Mas faz total sentido. Vou explicar. Eu tinha saído com um amigo chileno e ele sabia que eu era brasileira. E aí eu comentei com ele sobre várias palavras que no Brasil a gente usava. Então eu contei pra ele como era fome, contei pra ele sobre escola. Falei várias palavras assim do dia a dia. E no outro dia a gente tava conversando pelo WhatsApp e aí ele falou assim, estou fome. O que o meu cérebro entendeu? Ele sabe que eu sou brasileira, ele tá tentando falar um pouco de português comigo, e aí ele falou estou e fome. Ele achou que era tipo, estou fome. Ele não sabe do estou com fome. E aí eu falei assim, ok, e por que não vas a comer? Tipo, se tu tá com fome, por que tu não vai comer? E aí ele falou tipo, quê? Como assim? Eu tô na aula. Por que eu ia comer agora? Eu fiquei tipo, acho que fome não é isso que eu pensei. Aí eu perguntei, o que é fome? Entediado. Estou fome, eu estou entediado. Essa palavra eu nunca vou esquecer. E a última palavra, regalona. Regalona. Se tu estuda espanhol, tu sabe que regalo é presente. E tu também sabe que ona é aumentativo. Regalona.
presente grande, faz total sentido. Então, um certo dia, eu recebi este elogio, pensei que estavam me chamando de presentão. O cara falou pra mim, como eres regalona? E eu fiquei me achando, eu pensei, eu sou um presentão, né? E aí, que eu não entendi que não era isso. Quando que eu entendi? Quando eu usei. E aí eu fui xingada. Eu chamei uma amiga de regalona, porque eu quis dizer assim, tu é um presentão na minha vida. Eu achei que eu tava sendo fofa. E aí ela começou a me xingar. Pero, que te passa, Jordana? Por que me hablas assim? Começou a me xingar. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu falei? Ela assim, como tu diz que eu sou regalona? Depois de conhecer toda a minha história, depois que eu te contei sobre toda a minha vida. Fiquei, meu Deus do céu, o que é regalona? Regalona é mimada. Então, muito cuidado com essas 4 palavras. Fome, regalona, cachai e cancelar, ok? Se tu gostou desse vídeo e quer mais vídeos assim, comenta aqui embaixo, deixa teu like e se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal. Um beijo e hasta luego!